Olha, o mundo do trabalho está mudando numa velocidade que é até difícil de acompanhar, né? E junto com ele, a forma como a gente fala, a própria linguagem que se usa sobre as pessoas dentro das empresas também se transformou. Então, o papo de hoje é justamente sobre essa evolução, que é fundamental. E tudo isso começa com uma coisa que, à primeira vista, parece até um detalhe. Uma simples mudança no nome daquele departamento que cuida das pessoas na empresa. E é aqui que a gente entende o porquê de tudo isso. Porque não é só trocar a plaquinha na porta, sabe? É muito mais fundo. É uma mudança completa na filosofia, na maneira como as organizações enxergaram o que elas têm de mais valioso: o talento das pessoas. Essa jornada fica super clara quando a gente olha para a linha do tempo. Pensa só, lá na era industrial, por volta de 1950, o papo era relações industriais. Uma visão bem burocrática, bem mecânica. Aí a gente avança para a era neoclássica, ali pelos anos 90, e o nome muda para administração de recursos humanos. Opa, já tem uma pegada mais dinâmica. E agora? Hoje, na era da informação, o termo é gestão de pessoas. Isso diz tudo, né? A gente passa a enxergar as pessoas como cérebro, a inteligência por trás de tudo. Mas para a gente sentir o impacto de verdade dessa mudança, vale a pena dar um passo atrás. Vamos espiar como era o modelo antigo, o jeito tradicional, em que os funcionários eram vistos basicamente como peças numa grande máquina. O paradigma antigo era esse. As pessoas eram vistas como um recurso que precisava ser controlado. Pensa nisso, um recurso passivo, todo mundo igual. O objetivo era um só: administrar e controlar, para extrair o máximo de eficiência. Quase como se fossem máquinas mesmo. E como é que isso funcionava no dia a dia? Bom, imagina só. Cada um isolado no seu cargo, horário de trabalho super rígido, uma subordinação total ao chefe e uma preocupação enorme com regras e normas. O que importava era mão de obra, a execução da tarefa. Criatividade, talento, isso nem entrava na conversa. Só que aí, o mundo mudou. E mudou radicalmente. E com essa mudança, a maneira de gerenciar pessoas teve que dar uma virada de 180 graus. E é essa virada que nos trouxe até aqui, para o cenário de hoje. Olha, essa frase do Xavenato resume tudo de forma brilhante. Hoje em dia, tecnologia, processos, tudo isso pode ser copiado. Mas tem uma coisa que é impossível de replicar: o talento, a inovação, a inteligência das pessoas que trabalham na empresa. É daí que vem a vantagem competitiva de verdade, aquela que dura. E essa nova visão muda completamente o jogo. Para que ela funcione, a gente tem que entender que uma empresa hoje não é uma ilha. Ela depende de uma rede de parceiros, os famosos stakeholders. São todos os grupos que contribuem para o sucesso da organização e, claro, esperam algo em troca. E quem são esses parceiros, afinal? Pensa comigo. Tem os acionistas e investidores que entram com o capital, tem os fornecedores que trazem a matéria-prima e os serviços, os clientes, claro, que geram a receita, e aí vem o ponto central: os funcionários. Eles não são só mão de obra, eles investem o conhecimento, o esforço, as habilidades. Cada um desses grupos é um parceiro essencial para o negócio. Essa comparação aqui deixa a transformação muito clara, né? A gente sai de um modelo onde as pessoas ficavam isoladas nos seus cargos para um de colaboração em equipe. Em vez de só obedecer ao chefe, o foco passa a ser o cliente. Em vez de se preocupar com regras, a preocupação é com resultados. É uma mudança da água para o vinho, de mão de obra para inteligência e talento. Ok, a filosofia é ótima, mas e na prática? Como é que as empresas modernas tiram essa ideia de parceria do papel? Bom, a resposta passa por 6 processos que são chave e que funcionam todos conectados. É como se fosse um ciclo, sabe? O primeiro passo é agregar pessoas, ou seja, recrutar e selecionar quem tem a ver com a empresa. Depois, aplicar pessoas, que é basicamente desenhar o que elas vão fazer e avaliar o desempenho. Aí vem a parte contínua: recompensar, com salários e benefícios, desenvolver, com treinamento e aprendizado, e manter as pessoas, cuidando da cultura e da qualidade de vida. E para fechar o ciclo, monitorar, usando dados para ver o que está funcionando. Juntos, esses 6 processos são o motor da gestão de pessoas hoje em dia. Bom, depois de passar por toda essa jornada, do recurso ao parceiro, o que fica? Qual é a grande lição disso tudo? Acho que o ponto mais importante é este. Essa mudança de enxergar as pessoas como parceiras não é só para ser legal. Não é uma questão de bondade. É uma questão estratégica, de sobrevivência. Hoje, uma empresa que não sabe atrair, desenvolver e capacitar seus talentos, ela simplesmente não vai conseguir inovar,
não vai se adaptar e, no fim das contas, não vai conseguir competir. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando no ambiente de trabalho que a gente conhece, a gestão ali está mais focada em controlar recursos ou em capacitar parceiros? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o futuro e as chances de sucesso de qualquer organização.